sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal, por favor. E também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, hoje eu vou falar sobre mais um livro nacional, muito bom, de um autor que eu não conhecia. E o livro da semana que vem também vai ser desse mesmo autor, um outro livro muito legal, porque eu me apaixonei pela escrita dele. Então hoje eu vou falar sobre Cloro, do Alexandre Vidal Porto. É a história do Constantino e ele narra o livro depois de morto. Então ele começa o livro morto e a gente vai descobrir ao longo da história onde ele morreu, onde ele estava, o que ele estava fazendo, e a gente vai descobrindo que ele era um homem gay que tinha muitas questões em viver a sua sexualidade como um homem gay. Ele tinha muitas questões, então ele vai se casar com a Débora, ele vai ter um filho, ele fala sobre o casamento complicado, a falta de tesão, mas ao mesmo tempo uma parceria muito grande com a Débora, como uma grande parceira, uma grande amiga. Ele perde um filho, então ele fala da dor que é você perder um filho, essa tragédia. Ele teve um relacionamento fora do casamento, como que ele lidou com essa traição, o que ele achava do sexo com outro homem. A gente vai vendo tudo isso, é muito bem escrito, é muito legal. E não é um spoiler, mas quando acaba o livro, quando acaba uma grande parte narrada pelo Constantino, tem uma parte que são capítulos narrados pelos outros personagens falando sobre a morte dele. Então, os personagens que ele cita, mas eu não sei o que fulano vai achar, o que a Débora vai achar, o que nananana, todos os personagens que ele vai citando, depois tem um capítulo falando como que o corpo dele foi descoberto, onde que foi, o que eles pensaram sobre isso. Eu vou ler alguns trechinhos pra vocês, porque vai ilustrar melhor, mas é um livrão, eu amei mesmo. É um autor, parece que ele passou a juventude em Fortaleza, né, e a infância em São Paulo, então acho que ele pode ser um autor paulista. Vamos ler agora um pouquinho pra vocês. Um dia me chamaram de bicha. Foi o Marcos Bauer quem, do nada, me chamou de bicha e me deu um soco na barriga na saída da escola, na frente de todo mundo. Foi uma ofensa definitiva que ficou ecoando para sempre na minha cabeça. Ele arremedava os meus gestos, ria de mim, me ridicularizava. Fez com que eu sentisse medo e vergonha. Tornou minha vida um inferno. Cheguei a pensar em suicídio. Eu tinha 8 anos. Até o dia de minha morte, eu me lembrava do cheiro de cloro no corpo do professor de natação. Em minha memória, não há abraço mais antigo do que o dele. Se você perguntasse ontem, 10 minutos antes de eu morrer, se ainda me lembrava do cheiro de cloro no corpo do professor de natação, minha resposta seria sim. 3 vezes sim. Casar-se apenas não adianta. Tem de querer continuar casado todos os dias. Acordar e dizer a si mesmo, hoje eu vou terminar o dia casado. E adaptar sua vida a esse objetivo. Tem de ter a mesma determinação cotidiana de alguém que decide parar de beber com os alcoólicos anônimos. Hoje eu vou continuar casado. Morri e não sei qual foi o meu legado. Nessa escuridão que me envolve, eu não consigo vislumbrar o que deixei de mim para os outros. Antes de morrer, eu não pensava muito em legado nos termos em que penso agora. Pensava em fazer mais, em acumular, pensava em gerações. Queria corrigir o passado por meio do futuro. A vida se media em progressos visíveis. O presente era sempre o caminho para o que viria a ser. Como todo mundo, achava que teria mais tempo. Nunca hostilizei ninguém cara a cara. Não me considerava homofóbico, mas participava de piadas e levantava suspeitas condenatórias contra possíveis homossexuais. Acho que devo ter vergonha disso. Você concorda? Ignorar os sinais do corpo não é saudável. Mas fazemos isso o tempo todo. A primeira coisa que uma pessoa faz ao perceber uma dor de cabeça, por exemplo, é esperar que ela passe sozinha. Porque afinal, às vezes, isso acontece. Achei que era o que ia acontecer comigo. Tentei 1000 vezes afastar a atração por homens, mas ela continuava presente, palpável. Sabe quando dirigindo numa autoestrada, a gente tem a impressão de que o pneu pode estar furado, mas prefere pensar que ele talvez esteja apenas baixo, ou que a vibração que você sente na direção é consequência das imperfeições da pista, e dirige mais 1 quilômetro, 2, porque não quer enfrentar a inconveniência da troca de pneus? O problema é que, se o pneu estiver furado mesmo e a gente não fizer a troca, o carro vai parar de andar. Primeiro rasga o pneu, depois estraga a roda, em seguida a ponta do eixo quebra até que o carro deixa de andar.
Dessa vez, quando minha homossexualidade se manifestou, eu não reagi. Estava cansado de reagir. Achava que havia chegado ao meu limite. Bom, gente, essa é a minha dica de hoje, Cloro, do Alexandre Vidal Porto. É um livro que eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Achei muito legal. Foi o primeiro livro que eu li desse autor e eu adorei, tanto que eu comprei outro livro que eu vou falar aqui na semana que vem. É muito interessante e tem várias surpresas. Você vai vivendo dentro da cabeça de um personagem todas as angústias que ele vai estar passando, os julgamentos, os medos, os receios em se assumir, em sair do armário, em ter uma vida abertamente homossexual, as possibilidades que ele teve, os caminhos que ele não escolheu. E ao mesmo tempo você também vai se surpreender, eu acredito que nem eu me surpreendi, com os relatos depois da morte dele, né? Os personagens que eu falei, a mulher dele, o amigo dele, a secretária do chefe dele, enfim, personagens que são citados e que depois falam sobre a morte dele. E talvez possa te surpreender também. É muito legal, recomendo muito. Então, essa é a dica de hoje e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá bom? Beijo!